A luz da manhã de São Paulo entrava pelas amplas janelas do apartamento, desenhando retângulos de sol no chão de mármore polido. O lugar era um testamento de sucesso e bom gosto, com móveis de design minimalista e uma paleta de cores que variava entre o cinza, o branco e o preto. Cada objeto estava em seu devido lugar, cada superfície brilhava, mas o ar era rarefeito, carregado de uma solidão fria e organizada. Em um canto, uma coleção de brinquedos caros, de marcas famosas, permanecia arrumada com uma precisão que denunciava a falta de uso. Eram como peças de um museu da infância, observadas, mas nunca verdadeiramente tocadas. O silêncio era o morador mais antigo daquele lar, um silêncio que nem o som distante do trânsito conseguia quebrar por completo, apenas sublinhar o vazio que existia ali dentro. Encolhido atrás do sofá de linho cinza, uma pequena figura observava o mundo. Antônio, com seus 7 anos e olhos grandes que pareciam carregar o peso de histórias não contadas, agarrava uma folha de papel amassada. Suas roupas de marca pareciam grandes demais para seu corpo miúdo, como se ele ainda precisasse crescer para preencher o espaço que lhe era destinado. Do outro lado da sala, Jéssica se movia com uma leveza que contrastava com a rigidez do ambiente. Ela era uma presença de calor inesperado naquele cenário estéril e, encostado no batente da porta da cozinha, com uma xícara de café na mão, estava Frederico. Ele observava a cena como um diretor assistindo a uma peça que já conhecia de cor. Seu rosto bonito e cansado, exibindo a máscara de controle que usava para esconder as próprias fraturas emocionais. Jéssica pegou sua bolsa sobre a mesa de centro, pronta para partir. Frederico esperava o mesmo roteiro de sempre. Um sorriso educado, um aceno rápido e a porta se fechando, deixando pai e filho novamente a sós em seu universo silencioso. Mas ela parou. Seus olhos encontraram os de Antônio, que espiavam por cima do encosto do sofá. Em vez de ignorá-lo, como tantas outras fizeram, um sorriso genuíno brotou em seus lábios. Ela não seguiu em direção à porta. Em vez disso, deu alguns passos em direção ao menino e, em um gesto que quebrou toda a frieza do ambiente, agachou-se para ficar na altura dos olhos dele. O mundo pareceu prender a respiração naquele instante, enquanto a barreira invisível que separava o mundo de Antônio do resto da casa começava a trincar. Com uma suavidade que Frederico não ouvia há anos, a voz de Jéssica preencheu o silêncio. Ela apontou para o papel nas mãos do menino. Que desenho lindo é esse que você fez? A pergunta era simples, despretensiosa, mas para Antônio foi como se o sol tivesse nascido dentro dele. Seu rosto se iluminou com uma mistura de choque, incredulidade e, por fim, uma alegria tão pura que transformou a sala inteira. Frederico, da sua posição de observador, sentiu o impacto como um soco no estômago. Aquele sorriso, aquela expressão de ser visto, era algo que ele não testemunhava no rosto do filho há uma eternidade. A gentileza de uma estranha em um único gesto acabava de expor a sua própria negligência com uma clareza brutal e devastadora, deixando-o paralisado no limiar da cozinha. O convite de Frederico para o café da manhã foi um ato de puro instinto, uma tentativa desesperada de prender aquele momento de luz que Jéssica havia trazido para dentro de sua casa e de seu filho. Ele não pensou em sedução ou em um próximo encontro. Sua mente estava totalmente ocupada pela imagem do sorriso de Antônio, uma visão tão rara que parecia um milagre. Enquanto arrumava a mesa, suas mãos, normalmente firmes e decididas, tremiam um pouco. Ele se sentia exposto, como se a pedagoga de olhar gentil tivesse, com uma única pergunta, derrubado a fachada que ele levou anos para construir. Ele não a queria para si, não naquele instante. Ele a queria para Antônio, para que a alegria que ela despertou no rosto do menino pudesse durar mais alguns minutos, talvez 1 hora.
o que já seria um ganho inestimável no deserto emocional em que viviam. Durante o café, Frederico se tornou um espectador em sua própria cozinha. Ele mal tocou na comida, observando a interação entre Jéssica e Antônio com uma fascinação quase dolorosa. Ela não falava com o menino com a condescendência que tantos adultos usavam, mas com um respeito genuíno. Perguntou sobre os dinossauros em seu pijama, ouviu atentamente a explicação embolada sobre o Tiranossauro Rex e folheou o caderno de desenhos com a seriedade de uma curadora de arte. Para cada traço, ela tinha um elogio específico, uma pergunta que fazia os olhos de Antônio brilharem ainda mais. Frederico viu seu filho se desdobrar, a timidez dando lugar a uma confiança que ele não sabia que existia. Naquele momento, todas as mulheres que passaram por aquele apartamento se tornaram sombras indistintas, ecos de uma busca vazia e equivocada. Quando Jéssica finalmente se levantou para ir embora, o pânico ameaçou Frederico. Deixá-la sair parecia um erro monumental. Como fechar a única janela em um quarto abafado? A desculpa que ele usou para o café da manhã já não servia. Agora, a necessidade era outra, mais profunda e honesta. Você gostaria de ir ao parque com a gente no sábado? Ele perguntou, a voz saindo mais baixa do que pretendia. O Antônio adora os balanços. A menção ao filho não era mais uma estratégia, mas a verdade central daquele convite. Ele viu a surpresa nos olhos de Jéssica, seguida por um sorriso compreensivo que o desarmou completamente. Ela não estava apenas vendo um homem tentando marcar um encontro. Ela estava vendo um pai tentando se reconectar com seu filho, e ela a aceitou sem hesitar. A verdade é que Frederico carregava uma ferida que nunca cicatrizou. Anos atrás, a mãe de Antônio o deixou com uma carta curta e fria, explicando que a maternidade não era para ela. O abandono o quebrou de uma forma que nenhum fracasso profissional jamais conseguiu. Ele se sentiu duplamente rejeitado, como homem e como pai de uma criança que ela não quis. Desde então, ele construiu uma armadura de sucesso, encontros casuais e controle absoluto sobre suas emoções. Suas conquistas eram um escudo para esconder a convicção de que era incapaz de ser amado de verdade, de construir algo duradouro. Ele se tornou um mestre em manter as pessoas a uma distância segura, permitindo que se aproximassem de sua vida, mas nunca de seu coração ou, mais importante, do coração de seu filho. A presença de Jéssica começou a derreter essa armadura. Nos fins de semana que se seguiram, ela se tornou uma constante bem-vinda. O apartamento, antes um santuário silencioso e estéril, encheu-se de sons que Frederico não ouvia há anos. O som de risadas enquanto montavam um quebra-cabeça no chão da sala. A voz dela, lendo histórias antes de Antônio dormir. O barulho de lápis de cor se espalhando pela mesa de jantar. Ele via Antônio florescer sob a atenção dela, tornando-se uma criança mais falante, mais segura. O menino começou a deixar seus desenhos pela casa, não mais escondidos, mas como oferendas de seu pequeno mundo. Frederico se pegava sorrindo sem motivo, sentindo um calor no peito, que era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante, pois o fazia se sentir vulnerável novamente. Essa mudança, no entanto, não passou despercebida. Durante um almoço de negócios, um colega próximo fez um comentário jocoso. Parece que você finalmente foi fisgado, hein? Cuidado, Frederico. Mulheres que se apegam a crianças costumam ter planos maiores. A frase, dita em tom de brincadeira, atingiu Frederico como um veneno lento. Ele a descartou com um riso forçado, mas a semente da dúvida foi plantada. O mundo exterior, com suas regras cínicas e suas expectativas, começava a invadir a pequena bolha de felicidade que eles estavam construindo. É impressionante como a opinião dos outros, mesmo quando não solicitada, pode abalar nossas certezas mais frágeis.
Se histórias sobre essas batalhas silenciosas ressoam com você, considere se inscrever para nos ajudar a continuar compartilhando esses relatos. O medo de Frederico encontrou um eco no comportamento de Antônio. O menino, embora visivelmente mais feliz, começou a ter pesadelos terríveis. Em uma noite particularmente fria, Frederico acordou com os gritos do filho, correu para o quarto e o encontrou sentado na cama, chorando e chamando por uma mãe que ele mal conhecia. Jéssica, que havia ficado para jantar e adormecido no sofá, apareceu na porta, seu rosto cheio de preocupação. Ela se aproximou da cama e começou a cantarolar uma canção de ninar suavemente. Antônio se acalmou em seus braços, mas Frederico ficou paralisado, assistindo à cena. Ver outra mulher confortando seu filho daquela forma não lhe trouxe alívio, mas um pavor gelado. Era uma imagem muito parecida com a que ele temia perder um dia. Aquele episódio foi o gatilho. O trauma do abandono voltou com força total, distorcendo sua percepção. Ele não via mais a bondade de Jéssica, mas um risco iminente. E se ela também decidisse que aquilo não era para ela? A dor de perdê-la seria sua, mas a dor de Antônio seria insuportável, uma repetição da ferida original que ele, como pai, jurou proteger. Ele começou a interpretar cada gesto de afeto dela como um passo em direção a um precipício. A felicidade dele se tornou, em sua mente, um castelo de cartas que desabaria a qualquer momento. E o sofrimento de seu filho seria o preço de sua ousadia em tentar ser feliz novamente. O medo de ver Antônio sofrer outra perda era maior do que seu desejo de construir uma nova família. Então, ele começou a sabotar a relação, de forma sutil, mas destrutiva. Um passeio ao zoológico, prometido há dias, foi cancelado por uma reunião de última hora, que não existia. Jantares foram desmarcados. Ele se tornou mais quieto, mais distante, respondendo às perguntas de Jéssica com monossílabos. O calor estava se esvaindo do apartamento e o silêncio opressor começava a retornar. Antônio sentia a mudança. Seus ombros pequenos se encurvando novamente, o brilho em seus olhos se apagando. Ele não entendia o que estava acontecendo. Apenas que a alegria estava vazando de sua casa como o ar de um balão furado. Às vezes, o medo nos faz recuar justamente quando mais precisamos avançar. A sua inscrição no canal nos dá a força para continuar contando histórias sobre essas batalhas internas. Jéssica, com sua sensibilidade de pedagoga, percebia cada sinal. Ela via a angústia nos olhos de Frederico e a confusão nos de Antônio. Ela sabia que aquilo não era sobre ela, mas sobre fantasmas do passado que ele não conseguia exorcizar. Uma noite, depois de colocar Antônio na cama, ela o encontrou na varanda, olhando para a cidade como se procurasse uma rota de fuga. Ela se aproximou em silêncio e apenas disse: Frederico, você não precisa passar por isso sozinho. Eu não vou a lugar nenhum. Nós não vamos. Sua voz era calma, sem qualquer traço de acusação, oferecendo um porto seguro em meio à tempestade que se formava dentro dele. Era um convite para que ele confiasse, para que ele dividisse o peso que carregava. Mas o medo de Frederico era mais forte que a lógica ou a gentileza. Ele interpretou a oferta de ajuda dela como uma pressão, uma invasão ao seu território de dor. Você não entende, ele respondeu, a voz ríspida. Você não sabe como é. É fácil para você falar. Você não tem nada a perder. As palavras eram injustas e cruéis, e ele soube disso no momento em que saíram de sua boca, mas era tarde demais. Ele estava empurrando-a para longe, usando a dor como uma arma para manter a distância que ele acreditava ser segura. Ele estava escolhendo a solidão familiar da dor em vez do risco desconhecido do amor e da confiança. As paredes que ele havia construído ao redor de si mesmo estavam subindo novamente, tijolo por tijolo. A atmosfera no apartamento tornou-se insuportável.
A leveza havia desaparecido, substituída por uma tensão que podia ser cortada com uma faca. Os brinquedos de Antônio voltaram a ser objetos de decoração, e seus desenhos, antes espalhados com orgulho, e agora ficavam confinados em seu quarto. Ele parou de mostrar seus novos trabalhos, como se tivesse perdido a fé de que alguém realmente quisesse vê-los. Frederico e Jéssica mal se falavam, trocando apenas frases essenciais. A conexão, que parecia tão promissora, estava se desfazendo, sufocada pelo medo de um homem quebrado. O lar, que por um breve período pareceu um refúgio de amor e riso, estava, mais uma vez, se tornando apenas um apartamento caro, frio e silencioso, preparando o terreno para a dolorosa conversa que estava por vir. A conversa final aconteceu em uma noite de terça-feira, com a chuva batendo contra o vidro da varanda e espelhando as luzes da cidade em rastros melancólicos. As palavras de Frederico saíram baixas, quase um sussurro, mas cada uma delas era uma pedra atirada contra a frágil estrutura que haviam construído. Talvez seja melhor dar um tempo, ele disse, sem conseguir encará-la. Acho que não estamos prontos para isso. Ele se referia a si mesmo, a seu medo paralisante. Mas a frase soou como uma sentença para todos eles. Jéssica não discutiu. Apenas o olhou com uma tristeza profunda, uma compreensão que era quase mais dolorosa do que a raiva. O que eles não sabiam era que, do corredor escuro, um par de olhos infantis assistia a tudo, e um pequeno coração interpretava aquelas palavras da única forma que conhecia. A culpa era dele. O silêncio que se seguiu à partida de Jéssica foi o mais denso que aquele apartamento já conheceu. Foi apenas 1 hora depois, quando Frederico foi ao quarto de Antônio para lhe dar boa noite, que o pânico real se instalou. O cômodo estava vazio. A cama, arrumada com uma precisão que não era de criança, e sobre o travesseiro, como uma prova irrefutável de seu fracasso, estava a folha de papel. O primeiro desenho. O homem, a mulher e o menino, de mãos dadas sob um sol amarelo. Vê-lo ali, abandonado como uma esperança morta, quebrou a última barreira de autocontrole de Frederico. Um soluço seco escapou de sua garganta. Ele não perdeu tempo com culpa. Apenas pegou o telefone. A voz de Jéssica atendeu no primeiro toque, e a única coisa que ele conseguiu dizer foi: ele sumiu. O Antônio sumiu. A busca começou nas ruas frias e molhadas do bairro. O desespero criou uma trégua tácita entre eles, unindo-os em um propósito único e aterrorizante. Frederico dirigia devagar, enquanto Jéssica examinava cada canto, cada playground vazio, cada marquise onde uma criança poderia se abrigar. Eles chamavam seu nome, a voz de Frederico rouca de pavor, a de Jéssica firme, tentando não deixar transparecer o medo que sentia. Para Frederico, cada minuto que passava era uma tortura, um replay de todas as suas falhas como pai. O medo de perder o filho, de uma forma tão literal e definitiva, era 1000 vezes mais potente do que qualquer medo de abandono que já sentira. Naquele carro, em meio ao som do limpador de para-brisas e do silêncio angustiado, ele finalmente entendeu a dimensão do seu erro. Eles o encontraram no pequeno parque a 3 quarteirões de casa, o mesmo onde haviam passado tardes felizes. Antônio estava sentado em um banco de madeira encharcado, encolhido sob a luz fraca de um poste, abraçando os próprios joelhos. A imagem era tão desoladora que roubou o ar dos pulmões de Frederico. Ele desceu do carro e se aproximou devagar, o coração batendo descontroladamente contra as costelas. Ele não gritou, não o repreendeu. Ajoelhou-se na grama molhada, ficando na altura do filho, e deixou que as lágrimas que segurava finalmente caíssem. A culpa não é sua, filho. A culpa é minha, ele disse, a voz quebrada pela emoção.
Eu tive tanto medo de te ver sofrer de novo que acabei te fazendo sofrer. Eu te amo. Ele então ergueu os olhos para Jéssica, que se aproximava em silêncio, e completou: E eu amo você. Por favor, nos ajude a ser uma família. Naquele instante, sob a garoa fina e a luz amarelada do parque, o mundo pareceu se reajustar. As palavras de Frederico não eram apenas um pedido, mas uma rendição. Ele estava entregando sua armadura, expondo sua ferida mais profunda e pedindo ajuda para curá-la. Jéssica se ajoelhou ao lado dele, envolvendo pai e filho em um abraço que era um porto seguro. Antônio, sentindo o calor dos dois corpos ao seu redor, finalmente desabou em um choro de alívio, suas pequenas mãos agarrando a camisa do pai e o braço de Jéssica. Não havia mais distância, não havia mais medo. Havia apenas a verdade de três pessoas que se encontraram na dor e decidiram, a partir daquele momento, escolher o amor. É em momentos de total vulnerabilidade que as histórias mais poderosas são escritas. E se você acredita na força desses recomeços, sua inscrição nos ajuda a continuar compartilhando cada uma delas. O retorno para casa foi diferente de qualquer outra noite. A chuva lá fora havia se transformado em uma garoa fina, quase uma névoa, e o apartamento, que antes parecia uma fortaleza de solidão, agora os acolhia como um verdadeiro refúgio. Jéssica preparou um chocolate quente enquanto Frederico ajudava Antônio a tirar as roupas molhadas, tratando o filho com uma delicadeza que era completamente nova, nascida do pânico e do alívio. Não houve mais palavras naquela noite, apenas gestos, o calor das xícaras nas mãos, o cobertor macio sobre os ombros de Antônio, que adormeceu no sofá entre os dois, e o olhar trocado entre Frederico e Jéssica, um olhar que continha um pedido de desculpas, um perdão e uma promessa silenciosa. Pela primeira vez, o silêncio naquele lugar não era de vazio, mas de paz. O som suave da respiração de uma família que acabara de nascer em meio à tempestade. Os meses seguintes foram uma prova de que a mudança era real e duradoura. O apartamento de Frederico se transformou. As paredes cinzas e brancas ganharam vida com dezenas de desenhos de Antônio, orgulhosamente fixados na geladeira e emoldurados em pequenos quadros no corredor. As superfícies de mármore, antes vazias, agora eram palco de batalhas de dinossauros de plástico e projetos de arte com glitter e cola. As noites não eram mais preenchidas pelo som distante da cidade, mas pelas risadas dos três, enquanto jogavam jogos de tabuleiro no chão da sala, ou pela voz de Jéssica lendo histórias de aventura antes de Antônio dormir. Frederico redescobriu a alegria nas coisas simples, aprendendo a ser não apenas um provedor, mas um pai presente, um parceiro que compartilhava tanto as responsabilidades quanto os sorrisos. Ele não era mais um espectador em sua própria vida. Ele era o coração pulsante dela. 2 anos depois, a casa estava cheia de uma alegria barulhenta e contagiante. Era a festa de aniversário de 9 anos de Antônio e o apartamento vibrava com a energia de amigos da escola, balões coloridos e o cheiro de bolo de chocolate. Frederico, com um sorriso que agora alcançava seus olhos, circulava entre os convidados, enquanto Jéssica, com uma mão protetora sobre a barriga visivelmente grávida, ajudava a servir o refrigerante. No corredor, pendurado em um lugar de destaque, estava o desenho original. Aquelas 3 figuras de palito, de mãos dadas, sob um sol amarelo, agora emolduradas em madeira clara. Não era mais apenas um pedaço de papel, mas um mapa, o registro do ponto de partida que os guiou para fora da escuridão e os trouxe para casa, um para o outro, transformando um desejo infantil na mais sólida das realidades. Frederico aprendeu, da maneira mais difícil, que a verdadeira força não estava em construir muros para evitar a dor, mas em ter a coragem de derrubá-los para deixar o amor entrar. Ele entendeu que a vulnerabilidade não era uma fraqueza,
mas o único caminho para uma conexão genuína. A jornada dele, de um homem quebrado fugindo de fantasmas para um pai e marido completo, era um testemunho de que nunca é tarde para se reconstruir. Histórias como a dele nos lembram que até as feridas mais profundas podem ser o ponto de partida para a felicidade. É por isso que continuamos a contá-las. E sua inscrição é o que nos permite seguir em frente, compartilhando a esperança que existe em cada recomeço. Ele finalmente havia se tornado o homem que seu filho desenhou. Um homem capaz de dar e receber amor, sob um sol que nunca mais deixaria de brilhar.